Bom, nesse vídeo aqui eu queria comentar sobre 3 ações que estão muito baratas agora em janeiro e que eu tô comprando. E mais importante do que isso, eu vou te explicar por que estamos comprando essas ações. Por que elas estão baratas de acordo com a nossa estratégia. Antes de mais nada, feliz ano novo, que a virada tenha sido sensacional para ti e para toda a tua família. E presta atenção aqui na primeira ação que eu vou citar, é de um setor aí que tá dando problema, mas o Gleison pediu aqui para antes eu falar que em breve, no dia 7 e 8 de janeiro, vai rolar um evento chamado Carteira para 2025, em que eu vou te revelar quais são as 3 alterações para fazer na sua carteira agora em 2025, para reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno dos seus investimentos e te aproximar da liberdade financeira. Uma série de 2 aulas gratuitas para quem tiver inscrito. E eu não vou falar só de ações, vou falar sobre carteira global, acaba sendo até mais importante. Para se registrar, só apertar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Dito isso, primeira ação barata que estamos comprando aqui em janeiro são as ações de código CMIN3 da CSN Mineração, que para contexto é um papel que caiu bastante em 2024. E essa queda foi puxada principalmente pela queda do minério de ferro, sua principal commodity, que caiu mais de 23%. Apesar disso, esse mercado tem ensaiado uma recuperação a partir de algumas medidas que o mercado chinês divulgou, que vão desde uma política fiscal mais frouxa no ano que vem, além de buscar estabilizar o setor imobiliário no país, o que acaba na prática afetando a CSN Mineração, porque a China é um dos maiores consumidores do produto brasileiro e esse movimento tende a voltar a valorizar o minério de ferro. Só que mesmo com essa possibilidade um pouco melhor para o futuro, recentemente essa ação caiu por conta de uma dúvida em relação ao seu novo guidance. A expectativa de produção de minério diminuiu para os próximos anos, enquanto nesse guidance os analistas do mercado avaliaram a projeção da CSN Mineração para o minério de ferro como otimista demais, enquanto os custos de produção continuam estáveis e enquanto outros players desse mercado contam com uma redução no custo do minério. E aí você pode estar pensando, Ramiro, se tudo isso for verdade, a situação não é tão boa para a CSN Mineração. E é por isso mesmo que ela está barata. Uma ação barata geralmente é uma ação que tem muitas, mas muitas dúvidas por parte relevante do mercado. É isso que torna ela descontada. E para quem me conhece mais tempo sabe que a gente avalia uma ação barata olhando apenas para números, sem olhar para a narrativa. Tudo isso que eu te mostrei te ajuda a ter mais noção sobre o que está acontecendo, o que não está acontecendo, mas a gente não leva isso na hora de tomar a decisão de comprar ou não uma ação, porque a gente olha apenas para dados quantitativos, para um negócio chamado de Earning Yield. A primeira pessoa que me mostrou foi o Joel Greenblatt e que é o ponto central da nossa estratégia de seleção de ações. O Earning Yield da CSN Mineração estava muito alto já em dezembro, com os resultados do terceiro TRI divulgados, então ele tende a continuar alto no início de janeiro. Por isso ela está na nossa carteira e por isso a gente vai seguir comprando. E antes de citar aqui a segunda ação que a gente está comprando, eu quero falar sobre um erro que a grande maioria dos investidores comete. É o erro de comprar apenas aquilo que está sendo muito bem veiculado nas manchetes. Apenas aquelas ações são unanimidade, que está todo mundo falando que está comprando, que está todo mundo dizendo que o futuro vai ser bom, está todo mundo dizendo que é uma grande empresa, porque muitas vezes no mercado de ações, uma excelente empresa pode ser uma má ação e uma má empresa pode ser uma excelente ação. Tudo é uma questão do preço que você paga. O que é comprar ações baratas? Imagina que você está lá numa feira e tem ali aqueles pallets de maçãs verdes, e aí um pallet só tem maçã verde perfeita, bonitinha. Tem 9 maçãs verdes ali e custa R$90. No outro pallet, vê que tem 9 maçãs verdes, só que ali mais ou menos umas 4 estão estragadas e as outras 5 estão bem boas. E esse segundo pallet custa R$30. Nesse caso, a compra boa vai ser o pallet que tem algumas maçãs estragadas, que você descarta, mas fica com aquelas que estão boas, porque você está pagando um preço bom por elas. E essa lógica de investir em ações descontadas. E quando eu falo que um erro é seguir as manchetes, eu não me refiro apenas ao fato de você cometer esse erro ao selecionar ações individuais, mas também o fato de que quando bolsa está subindo e as notícias são boas, todo mundo quer comprar, e quando bolsa está caindo ou andando de lado há muitos anos, como está no Brasil, ninguém quer comprar. Por quê? Porque as notícias são essas. Olha, veja o que fazer com seus investimentos com a Selic subindo, é hora de comprar aqui um outro ativo. Ninguém fala de bolsa e aí, na média, isso faz com que o investidor ele queira comprar na alta quando as notícias são boas e vender na baixa quando as notícias são ruins, o que é justamente o contrário do que a gente faz com os nossos clientes de wealth. Eu vou pegar como exemplo a carteira desse cliente aqui, tá? Que é uma carteira arrojada com bastante bolsa, que rendeu mais do que o CDI no longo prazo e que idealmente deveria ter 25% de peso em ações brasileiras, 25% de peso em fundos imobiliários, 25% de peso em ações norte-americanas, 5 renda fixa pós
10 e 10 renda fixa pré-atrelada à inflação. Como é que está essa carteira? Está com peso menor do que o alvo em ações brasileiras, ou seja, nossa forma de enxergar o mercado indica que esse cara deve comprar ações brasileiras com os novos aportes ou até vender um pouquinho de ações norte-americanas, está com 1,5% de peso acima do alvo para comprar ações brasileiras e fundos imobiliários. E adivinha, hoje ninguém quer comprar ações e fundos imobiliários, então a estratégia está mandando a gente comprar o que ninguém quer comprar, evitar esse erro. Bom, eu trouxe isso aqui para ti, porque eu sei que tu interesse aqui, descobrir quais são ações baratas, como selecionar ações baratas, mas ter um bom desenho de carteira e uma boa noção de quando comprar e quando vender importa muito mais saber quais ações comprar. E se você quiser a nossa ajuda para ter um desenho bom de carteira para ti, considerando o teu perfil de investidor, considerando o teu nível de risco, considerando a tua experiência de mercado, você pode marcar uma conversa conosco. Claro, para os primeiros dias de janeiro, a equipe já está de volta a 1000, pronto para te atender e agregar muito valor para ti de forma gratuita com uma sessão de consultoria de investimentos que você pode agendar apontando seu celular para esse QR Code que está na tela aqui ou apertando o segundo link na descrição. Nossa ideia é agregar muito valor para ti, trazer muita clareza. Você pode definir, ao final dessa consultoria, se você nos contrata ou não. E eu posso garantir que você vai sair muito satisfeito, como saiu aqui o Henrique, tempos atrás, disse que a reunião foi muito boa e que ele saiu se sentindo mais seguro para tomar boas decisões. Dito isso, vamos lá para a segunda ação aqui, que tá barata, tá na minha carteira, segue barato, a gente segue comprando. Essa aqui é uma que subiu bastante aí nos últimos 12 meses. Boa parte veio dos dividendos, né? Se tirar os dividendos, essa alta é um pouco menor. E esse boom ali em 2024, se deu pelo crescimento de quase 50% nos resultados do terceiro TRI de 2024. Apesar do seu EBITDA ter caído um pouco, um dos grandes destaques foi o índice de alavancagem negativo, já que o caixa dessa empresa superou o seu endividamento. Isso reduz bastante o risco de investir numa ação, porque essa ação tem caixa líquido. E aí a própria empresa colocou ali nos destaques do terceiro TRI. Foi um trimestre muito bom, em que ela conseguiu crescer 12% as receitas do trimestre contra o trimestre, 4% no comparativo anual. E essa empresa ela está com um earning yield alto. Bom, esse número aqui que a gente fala, que a gente mostra, é apurado pelo nosso time aqui do Clube do Valor, mas existe uma métrica que é praticamente igual ao earning yield, só que o oposto dela, que seria o EV/EBIT. Então, como é o oposto, quanto menor a EV/EBIT, melhor. E o EV/EBIT dessa empresa está na faixa de 4 vezes, ou seja, significa que essa empresa aqui está sendo vendida a 4 vezes o seu lucro operacional, se a gente considerar, né, o EBIT como lucro operacional. No clube a gente ajusta os dados para transformar ele em lucro operacional, mas muitas vezes ele é muito similar, de fato, ao lucro das operações. E se o EV/EBIT está baixo numa empresa que vem subindo bastante, significa que, na média, essa empresa melhorou o seu resultado operacional e a cotação não subiu tanto, subindo para os últimos 12 meses. Por isso que eu acredito que a Valid está barata. E Valid é a nossa segunda ação barata aqui no início de 2025, que a gente está comprando, está na nossa carteira. E caso você queira saber como encontrar ações baratas, deixar bem claro e te avisar que não existe uma forma só, é a forma do clube, é a única forma, os caras são donos da verdade. Não, existem diferentes formas de você encontrar ações baratas. O importante é você ter convicção na forma que você vai seguir para que você justamente não cometa o maior erro do investidor, que é investir seguindo manchetes, seguindo diquinhas, seguindo ideias meio que sem contexto. Então eu acredito que todo investidor tem que ter uma boa estratégia para seguir, ter conhecimento para seguir essa boa estratégia, e a nossa passa por esses processos aqui. A filtragem inicial, uma lista e ordenação das ações por EBIT e por EV, ajustes no resultado operacional e aí a diversificação adequada. Essa estratégia que a gente testou muito antes de começar a implementar com os nossos clientes anos atrás. Nesse teste ela rendeu muito mais do que a média do mercado, do que uma carteira de ações caras. Na carteira dos nossos clientes mais antigos ela vem rendendo muito também. Claro que tem seus riscos. Não adianta você só pensar em rentabilidade se você não tem noção de como e por que ela funciona. E se você quiser ter noção de como e por que ela funciona, tá vendo aí na tela um e-book que eu escrevi. Revela 10 ações muito baratas nesse momento. Ensina a usar a estratégia e você pode baixar esse e-book de forma gratuita apertando o terceiro link na descrição. Beleza? Dito isso, vamos lá para a terceira ação barata que estou comprando em 2025. Essa aqui é a maior distribuidora de combustíveis lubrificantes do Brasil. Teve altos e baixos aí ao longo de 2024 e viu o seu lucro triplicar nesse terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o seu EBITDA caiu quase 15%. As vendas recuaram também, a receita caiu 7% no período. E um destaque desse último resultado dessa empresa aqui, que eu já vou revelar qual é, foi que ela reduziu o seu índice de alavancagem, saiu de 1,4 vezes dívida líquida EBITDA para 1,1 vez. Isso ela está com um EV/EBIT bem baixinho, de menos de 3 vezes. Está com um earning yield altíssimo, perto de 30%. Então aqui das ações de código VBBR3, a Vibra Energia S.A., a antiga Petrobras distribuidora. Essas ações elas já estavam muito baratas no final do ano passado, seguem baratas em janeiro, estão na minha carteira, te expliquei aqui o porquê. Basicamente que você tem 3 caminhos. O primeiro é conversar conosco, basta apertar aqui e preencher o rápido formulário. O segundo, apertando o primeiro link na descrição, participar das aulas do dia 7 e 8, vou te mostrar como tomar decisões ao nível macro
para montar uma boa carteira de investimentos. E o terceiro é seguir aqui no YouTube assistindo esse grande abraço, feliz ano novo e bora com tudo para 2025.